Vamos nos ajoelhar para nós orarmos. Bom Pai de amor, louvado seja, Senhor, o Teu nome, nesta manhã do Teu santo dia, por tudo o que Tu és. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus amor, um Deus todo-poderoso, que é um Rei do universo, mas também nosso Criador, nosso Pai querido, nosso amigo maior em Cristo Jesus. Te louvamos, Senhor, por tudo que Tu és. Bom Deus, de joelhos nos colocamos porque nós Te adoramos, nós Te louvamos, nós Te amamos, Senhor. E pedimos-Te, ó Deus, que o Teu Espírito repouse sobre nós nesta manhã com todo o poder prometido por Cristo Jesus, antes mesmo de Ele ser crucificado e confirmado após a sua ressurreição no dia do Pentecostes. Ó Senhor, que essa graça, essa bênção do Teu Espírito repouse sobre nós. Senhor, hoje é um dia especial, nós dedicamos uma gratidão especial às mães, a nossa mãe, aqueles que ainda têm a sua mãezinha ao lado, ou mesmo aquelas mães que já descansaram, que deixaram um legado para os filhos, que perdura até hoje, mães que temem e temeram ao Teu nome. Senhor, Te louvamos por essa figura tão importante na vida de todos nós. Queremos pedir que o Senhor abençoe, Pai, as mães da nossa igreja, que a Tua graça repouse sobre elas. E eu quero Te pedir, Pai, queremos pedir que o Senhor atenda a oração dessas mães pelos seus filhos que estão desviados dos Teus caminhos. E se há alguma mãe cujo filho está aqui e essa mãe está desviada, atende a oração desse filho, dessa filha, para que ela volte aos caminhos do Senhor, ou se entregue a Ti de todo o coração. Pai, vamos abrir também a Tua palavra neste momento e suplicamos a Tua bênção. Fale ao nosso coração, Senhor. Fale ao nosso coração, dá-nos a Tua mensagem. É o que nós pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora sim, bom dia, igreja querida. Bom dia, Pedro. Pedrão, Marilza, meu amigo, Soraya. Eu lembro, viu? Deus abençoe. Soraya foi minha ovelhinha lá em Balneário Camboriú. É tão bom estar aqui na igreja, ver os irmãos, amigos em Cristo. Eu quero cumprimentar você que está aí nos assistindo na internet, que Deus te abençoe, onde você estiver, que você sinta um pouco, né, do clima que nós sentimos aqui, quando nós estamos juntos aqui na igreja. E parabéns a você, mamãe. Quantas mamães temos aqui hoje? Levante a mão aí. Olha que bênção. Deus abençoe você, mamãe, que tem aí essa experiência única, né, de ser mãe e compartilhar e conseguir entender essa face do amor de Deus que só entende quem é mãe. Quero mandar um beijo para minha mãe, Dona Vera Flores. Te amo, mãe. Deus te abençoe. E também para minha sogrinha querida, Dona Margarida, que também é uma segunda mãe para mim. Um beijo, amo muito a senhora também. Que Deus abençoe. Amém? Queridos, nós vamos hoje começar uma minissérie, se eu posso assim dizer. São 3 temas. 3 temas. E esta série tem como título A Última Mensagem de Juízo. Qual é o título da série? Na verdade, o título é A Última Mensagem, ok? Guarde ali, A Última Mensagem. Última mensagem, tema número 1, de juízo. Tema número 2, de salvação. Tema número 3, de advertência. 3 temas somente
esta minissérie ali que nós vamos estudar nos próximos sábados. Na verdade, nós vamos estudar um tema hoje, nós vamos estudar o próximo tema no sábado que vem, que é a última mensagem de salvação. Aí nós vamos ter uma semana especial para os adolescentes da nossa igreja, amém? Juvenis, adolescentes, jovenzinhos ali. Nossa igreja tem procurado investir bastante. Esta vai ser a segunda semana. Ano passado tivemos uma semana que foi uma bênção para as novas gerações aqui, para os juvenis e adolescentes da nossa igreja. Vamos ter novamente uma semana. O pastor Dalmo Dion vai estar conosco. E aí no sábado seguinte, eu vou concluir a série e eu tenho um convite especial para você. Vai ser o último tema da série, que é a última mensagem de advertência. Mas neste sábado, vai ser o último da série, eu quero convidar você para uma vigília, aqui na igreja, que vai começar às 5 horas da manhã. O que você acha? Alguém já fez assim. Eu sei que tem um grupo grande aqui, que faz alguns sábados, eu estava aqui no momento de oração e a gente orando e cantando, eu perguntei, se a gente marcar uma vigília, você viria? E um grupo disse, eu venho, pastor, para a gente orar e cantar louvores, estudar a Bíblia, eu venho. Está funcionando aí? Pode ser? Quer trazer aqui para mim? Eu vou colocar, se vocês me permitem ali, o Júnior conseguiu arrumar, aí eu fico mais livre ali para o restante da mensagem. Obrigado, Júnior. Assim eu fico mais livre ali. Agora eu não sei nem onde eu parei. Na vigília. Vocês estão atentos, né? Daí nós vamos fazer uma vigília das 5 às 8. Às 8 horas a gente vai concluir a vigília. Quem quiser ir para casa vai poder buscar o filho, enfim, se arrumar e tal. E a gente vai ter um de jejum aqui na igreja também. E às 9h30 a gente está de volta, porque nós vamos estar tratando nessa vigília uma sequência, na verdade, dessa série. Vai ser um quarto tema desta série, a última mensagem, que é como nós nos prepararmos para o tempo do fim. Ok? Como nos prepararmos para o tempo do fim. Bom, enfim, queridos, está aí o convite. Essa é a série que a gente tem e peço que vocês orem por mim. É um tema muito importante, um tema conhecido de muitos, mas que nós precisamos sempre rever e nos relembrar. Deixa eu perguntar para você o seguinte: existem muitas frases que são slogans, certo? Que marcam a nossa vida. Quando a gente pensa na frase, pensa no slogan, você lembra na marca, certo? Por exemplo, Pai, não esqueça da minha... Eita, os mais lembraram aí. Você não precisa nem completar, você já sabe, é ou não é verdade? Outro, tomou, a dor sumiu. Lembrou, né? Slogan, pá, marcou. Tem 1001 utilidades. Misericórdia. Olha como são fortes esses slogans, não é verdade? Bom, é impossível comer um só. Alguns lembraram ali. Dê férias para os seus pés. Todo mundo usa as legítimas. Quem não teve uma, né? Ou tem, né? Misericórdia. A verdadeira maionese. Aí, ó. Enfim,
Tem vários slogans aqui, né? Te dá asas, né? E assim por diante. Tem um monte aqui, vários slogans que marcam a nossa vida, não é verdade? Agora, se eu perguntar para você o seguinte: qual é o slogan, ou qual deveria ser o slogan, se eu perguntar para você assim, qual é o slogan da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Hã? Qual é a frase? Tchá! Que identifica o que é ser um adventista do sétimo dia. Qual é a frase? Qual é o slogan? Ó, queridos, estou vendo o Ricardo aqui, Deus te abençoe, queridão. Bom te ver. Ó, queridos, prestem bem atenção. Nós temos um slogan, uma marca. Um slogan é uma marca, certo? E nós precisamos entender, conhecer, saber na ponta da língua o que é esta marca que nos identifica. E eu tenho que conhecer ela, e eu tenho que saber como responder a esse slogan e a essa marca. Entenderam bem? Eu costumo pensar e dizer que esta marca, este slogan bíblico, profético, apocalíptico, que aponta para o tempo do fim, é sem dúvida alguma, eu chamo de espinha dorsal do adventismo. E se você não tem espinha dorsal, você não tem sustentação, você não fica em pé, você não tem vida. Concorda comigo? Sim ou não? Espinha dorsal. A nossa espinha dorsal é o nosso slogan, é a nossa marca, é o que nos identifica, é o que nos faz, o que nos impulsiona como cristãos. E nós vamos estar estudando nessa série a última mensagem de juízo, de salvação, de advertência. É esse slogan, essa marca que tem que ver conosco, amém? E eu vou agora dizer para você que marca é essa. Abra a Bíblia comigo, Apocalipse 14, alguns já sabem, já identificaram ali. Esta é a última mensagem para os últimos dias da história deste mundo. Apocalipse capítulo 14. Abra sua Bíblia a partir de agora e deixe a sua Bíblia aberta. Pergunta número 1. Conheço eu esta mensagem? Eu não digo assim conhecer eu já li. Não. Eu estou falando, eu conheço essa mensagem a ponto de conseguir defender o que significa esta marca, este slogan, essa profecia. Vocês estão juntos comigo? Conheço essa mensagem, sei o que ela significa, sei o que está por trás e por dentro de toda essa mensagem, o significado dela. Essa é a pergunta número 1. Pergunta número 2. Como eu devo responder a esta mensagem? Ou como eu estou respondendo a esta mensagem? Apocalipse capítulo 14, nós temos ali as 3 mensagens angélicas. E eu quero que você acompanhe comigo agora a leitura a partir do versículo 6, dizendo: vi outro, que é a igreja? Anjo voando pelo meio do céu. E o que esse anjo tinha em suas mãos? Um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. E ele diz em grande voz o quê? Vamos ler juntos? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorem aquele que fez os céus, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Amém? Slogan. Um anjo voando pelo meio do céu. Marca.
mensageiro de Deus, que apresenta um evangelho eterno em todo o mundo. E esse evangelho eterno é sustentado pelo temor ao Senhor, pela glória de Deus, pelo juízo do Senhor, e também por adorarmos aquele que é o Deus criador dos céus, da terra e de todo o universo. Segundo anjo, versículo 8 de Apocalipse capítulo 14. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber às nações o vinho da fúria da sua prostituição. E seguiu-se, versículo 9, a estes outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui está a perseverança. Eles guardam os mandamentos de Deus, e tem o que, igreja? Testemunho de Jesus. Querida igreja, slogan: terceira, as três mensagens angélicas, nossa marca, nossa identidade, de onde nós viemos, porque aqui estamos, quem somos, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Duas perguntas, lembram quais são elas? Conheça essa mensagem? Você hoje conseguiria dar sustentação à sua fé do que significa o Evangelho eterno? O que significa temer a Deus, dar glória ao Senhor? Porque chegada, diz, a hora do juízo. Que juízo é este? Quando que ele aconteceu? Por que ele aconteceu? Você tem firmeza para sustentar ali quando que começou esse juízo? Que juízo é esse? Quando que essa mensagem começou a ser pregada? Você sabe sustentar isso? Por quê? Igreja querida, olha para mim em nome de Jesus. Esta é a espinha dorsal da mensagem dos últimos dias. Você e eu, todos nós temos que ser versados nesta mensagem, conhecedores. E não é à toa que Deus nos tem dado este ano um livro para nós lermos, Os Resgatados. Nesse livro, Os Resgatados, você encontra ali toda essa mensagem esmiuçada nos seus detalhes, para você conhecer, aprender, estar firmado, amém? Porque se você não estiver firmado nessa mensagem, você não suportará os dias probantes que estão diante de nós. Simples assim. Simples assim. Ó, queridos, o apelo que eu faço para você e para mim, o apelo de Deus para nós nesta manhã é: nós precisamos dedicar mais e mais tempo para estudar essa mensagem. Este ano nós vamos estudar a ela, já estamos estudando no livro Os Resgatados, e eu já tenho aí, Deus tem nos dado a graça de sonharmos aí com muitos estudos dentro desse escopo apocalíptico dos dias em que nós estamos vivendo. Ó, queridos, por Jesus, leia o livro Os Resgatados. Vamos estudar juntos esta mensagem. Conheça a mensagem. Bom, essa mensagem, ela começou a ser proclamada depois da grande perseguição que está apontada em Apocalipse capítulo 12 e 13.
Nós vamos estudar ainda, a próxima série que nós vamos estudar depois dessa, ela é intitulada O Último Império. Nós vamos estudar Apocalipse capítulo 13. O Último Império. Vamos estudar a besta, a imagem da besta, a marca da besta. O que significa isso? Quando nós vemos esta mensagem de Apocalipse 14, o que antecede ela dentro do contexto Apocalipse 12, fala de uma mulher de uma igreja que fugiu para um local deserto, onde foi sustentada por Deus por 42 meses. Nós vemos a besta, um poder do mal, um poder das trevas, perseguindo o povo e a igreja de Deus por 1260 dias ou 1260 anos, ou 42 meses, que corresponde ao mesmo período profético que vai desde 538 depois de Cristo até 1798 depois de Cristo. Se você quiser conhecer mais detalhes acerca desse estudo, desse tema, está aí na descrição da nossa transmissão de hoje. Está ali um link para você acessar uma série intitulada O Apocalipse de Elias. Nesta série, o Apocalipse de Elias, nós dedicamos 8 temas, onde nós esmiuçamos a mensagem da primeira mensagem angélica. 8 temas, só para uma mensagem, só para a primeira. Queridos, esse juízo iniciaria. Essa mensagem começou a ser proclamada após o 1798, e a grande marca que atesta esta mensagem, o surgimento desse movimento que você hoje faz parte, ou está se preparando para fazer parte. Não digo fazer parte de uma igreja, não digo fazer parte de uma placa de igreja, não. Fazer parte de um movimento profético bíblico. Simples assim. Aqueles que se batizam numa igreja adventista do sétimo dia, não é pretensão da minha parte, nem qualquer coisa, absolutamente. Se você assistir a série Apocalipse de Elias, se você estudar as 3 mensagens angélicas ligadas com o santuário, o juízo e tudo mais, você vai ver que você passa a fazer parte de um movimento profético bíblico, que surgiu de uma profecia, num tempo profético, com uma mensagem profética, e também cumprindo o papel de um profeta. Por isso, conhecer esta mensagem é sumamente importante para nós. Porque se você não tem condições de dar razão à sua identidade, você está perdido. Qualquer vento de doutrina serve. Eu vou para aquela igreja lá porque lá eles me tratam melhor, tem programas melhores lá, o pastor é mais querido, os jovens são mais envolventes ali, tem mais programa, né, pastor Branco? É assim? Não. Por que eu estou aqui hoje? Quem é você? Como cristão, como um filho e filha de Deus, quais são as tuas crenças? A espinha dorsal das nossas crenças está nesse texto de Apocalipse capítulo 14, as 3 mensagens angélicas. Conheço eu esta mensagem? Eu vou passar aqui rapidamente para você, não é a ênfase do nosso estudo hoje, hein? Não é a ênfase, eu quero vocês entendam que a ênfase, logo mais vocês vão entender qual é a ênfase do nosso estudo de hoje. Mas vejam, primeiro, eu vou passar bem rapidamente só um escopo ampliado da mensagem, uma pincelada assim. Você vê um anjo voando pelo meio do céu. Número 1, anjo é um mensageiro. Anjo não significa tão ou somente um ser espiritual, como nós vemos na palavra de Deus, que são seres espirituais. Temos anjos bons, anjos de Deus, temos anjos caídos também nas Escrituras, mas anjo pode se referir a todo e qualquer ser humano, quando este atua como um mensageiro de Deus. Faço um apelo, se você não assistiu ainda, assista a série Apocalipse de Elias, você vai ver em detalhes ali. Esse anjo voa pelo meio do céu.
Ele tem uma mensagem urgente, ele está voando para que todos vejam. Para que todos vejam. Ele apresenta um evangelho eterno. Ó, queridos, evangelho eterno não é um evangelho do Antigo ou do Novo Testamento. É o mesmo desde a eternidade, no passado até hoje. Qual é o significado desse evangelho? O que é o evangelho? O evangelho é a morte de Jesus na cruz do Calvário, amém? Queridos, a ênfase e o início da mensagem deste anjo mensageiro não é os mandamentos, não são os mandamentos. O início da mensagem deste anjo mensageiro não é o sábado. O fundamento da mensagem deste anjo, que apresenta esta última mensagem para os últimos dias, não tem que ver com fazer algo, cumprir algo, cumprir ou guardar mandamentos e leis, nada disso. O start, o início da mensagem deste anjo é o evangelho eterno. O evangelho aponta para a cruz, aponta para Jesus, aponta para aquele que é Deus e se fez homem, que viveu e morreu neste mundo para nos salvar. O evangelho eterno mostra-nos porque ele morreu, eu sei que eu sou salvo da condenação do pecado, amém? Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque ele morreu, ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou eu tenho a garantia da vitória sobre o domínio do pecado, porque ele ascendeu ao céu, eu sei que eu tenho um intercessor, porque ele voltará, eu sei que eu serei livre da presença do pecado para todo sempre, amém? Evangelho. Cristo Jesus, a essência do que é ser um cristão, a essência do que é estarmos aqui, a essência e todo o sentido daquilo que nós precisamos viver e buscar. Ó, queridos, eu queria que você agora olhasse para a cruz, olhasse para Jesus. Olhe para a cruz. Veja Jesus morrendo por você na cruz do Calvário. Olhe para essa figura. Uma pálida ilustração daquilo que Ele fez por você. Foi por mim. Esse sacrifício foi por mim. Se tivesse só você nesse mundo, Yara, ele teria morrido só por você. Eliane, foi por você, Eliane. Eu me lembro de Leonard Ravenhill, foi um grande evangelista. E no túmulo de Leonard Ravenhill, ele está escrito as seguintes palavras: as coisas pelas quais você está vivendo, elas são merecedoras da morte de Jesus, de Cristo? Que reflexão, não é? Eu pergunto para você, as coisas pelas quais você está vivendo são dignas daquela cena que você viu agora há pouco ali, da morte dele? Eu tenho um livro aqui em minhas mãos, Desejado de Todas as Nações. Fora a Bíblia não tem nenhuma outra mensagem tão linda com relação à vida de Jesus como temos neste livro. E eu vou dizer para você, essa noite ainda estava lendo. Enquanto orava e
pensava na mensagem de hoje. E sabe, queridos, quando eu penso na morte de Jesus, eu sinto vergonha. Eu escrevi essa frase hoje. Eu estava refletindo na morte de Jesus e no Evangelho. Eu sinto vergonha dos meus pensamentos e distrações que eu tenho nas coisas deste mundo. Faz sentido isso para você também, não? Quando eu penso na morte de Jesus, quando eu penso que Ele fez por mim, eu me sinto tão envergonhado de pensar, meu Deus, por que eu tenho pensado nessas coisas deste mundo? Por que eu tenho perdido tanto tempo nas distrações deste mundo? Eu quero ler só alguns trechinhos para você. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Quando Jesus passou pela porta do pátio de Pilatos, carregando a cruz, preparada para Barrabás, foi posta esta sobre os seus ombros feridos e sangrentos. 2 companheiros de Barrabás sofreriam a morte com Jesus, e sobre eles também foi posta a pesada cruz. A carga que o Salvador deveria carregar era pesada demais para o estado de fraqueza em que ele se encontrava. Desde a noite anterior, na ceia pascal com os discípulos, ele não havia comido nada. Havia sofrido a angústia lá no jardim do Getsêmani, lembram quando ele suou o sangue? De tanta angústia, em conflito contra as forças satânicas. Ele suportou a agonia da traição, ele viu os discípulos abandonando e fugindo, tinha ido e sido levado a Anás, depois foi levado a Caifás, em seguida a Pilatos, de Pilatos para Herodes, enviado novamente a Pilatos, de um insulto a outro, de uma zombaria a outra, 2 vezes torturado por açoites. 2 vezes. Era chamado de uma quarentena menos 1, porque eles acreditavam que um ser humano não podia suportar uma quarentena de açoites. Então eles davam 40 menos 1, que era o maior sofrimento que poderia. 2 vezes Jesus foi torturado por açoites. Toda aquela noite tinha sido uma sucessão de cenas que testariam os limites de qualquer pessoa. Cristo não fracassara. Não havia dito qualquer palavra que não tivesse o objetivo de glorificar a Deus. Ao longo de toda a vergonhosa farsa do julgamento, tinha agido com firmeza e com dignidade. Mas quando, após ser açoitado pela segunda vez, a cruz foi posta sobre os seus ombros, a natureza humana não podia mais suportar. Ele caiu desmaiado sobre o fardo. Meu Deus! Foi por mim. Foi por você. Olha o que ele passou. Sabe, Jesus poderia ter morrido lá no Getsêmani, e se ele tivesse morrido ali, o propósito já teria se cumprido de ele ter porque ali ele se entregou por nós. Mas poucos, a não ser os anjos do céu, teriam contemplado que ele havia morrido por você e por mim, por nós. Mas não, ele tinha que ser levantado. Ele tinha que sofrer da forma como ele sofreu, porque se não fosse da forma como ele sofreu, você e eu não seríamos atraídos a ele, porque o nosso coração, ele é tão endurecido por causa do pecado, ele é tão terrível, tão longe dos propósitos e desígnios originais de Deus para a nossa vida, que nós nem sequer refletimos naquilo que nós estamos vivendo, se nossas escolhas, se nossos pensamentos, se nossos atos e ações são dignos do que Ele sofreu por mim, por mim. Meu Deus!
A multidão que seguia o Salvador viu seus passos fracos, vacilantes, mas não demonstrou compaixão. As pessoas zombaram dele por não poder conduzir a pesada cruz. Quantos de nós hoje zombamos de Jesus quando nós agimos irrefletidamente diante dos nossos gostos e escolhas pelas coisas desse mundo? É ou não é verdade, irmãos? Diz para mim. E aí eu olho para a juventude. Eu olho para a igreja. Eu olho para mim. Por que a gente fica arranjando desculpas para querer justificar nossas escolhas aos gostos desse mundo? Se nós tirássemos tempo para olhar para a cruz, nós sentiríamos vergonha, meu Deus, que vergonha de eu estar pensando nessas coisas. Miserável homem que eu sou. Por que eu estou investindo meu dinheiro nisso? Por que eu estou investindo meu tempo nisso? Se isso, meu Deus, me perdoa. Leia o desejado. Sabe, queridos, eu queria fazer um desafio para você, um apelo nessa manhã. Esse apelo é para mim, ok? Estamos juntos ali, nós dois, eu e você aqui, tá bem? Nós precisamos dedicar diariamente um tempo para meditar na cruz. Concorda comigo ou não? Porque quando eu olho para a cruz, eu vejo o amor que Ele tem por mim. As minhas motivações são outras. Concorda ou não? Vamos fazer um esforço? Estamos juntos? Quem está junto comigo faz assim. Todo dia um tempo para meditar na cruz. Quando eu estou muito ligado às coisas deste mundo é porque eu estou muito desligado de Jesus. Esse é o ponto. O Evangelho, queridos, e essa mensagem de Apocalipse 14, a primeira mensagem angélica que apresenta, o anjo voa pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno para pregar. O Evangelho, a cruz, aponta para Jesus, Ele como o meu, como o teu Salvador. O Evangelho, a cruz, precede toda a mensagem que segue. Toda a mensagem que segue. Quer ver? O temor ao Senhor. Esse anjo diz em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. O temor do Senhor significa guardar a sua lei e os seus mandamentos. Bom, mas isso não sou eu quem diz, é a Bíblia quem diz. Você pode acompanhar com a Bíblia aí, eu vou ler alguns textos bem rapidamente. Deuteronômio 5:29. Quem dera eles tivessem tal coração, que me temessem, guardassem todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Temer a Deus significa guardar os seus mandamentos. Salmo 112, versículo 1. Aleluia, mais que feliz o homem que teme ao Senhor e se alegra nos seus mandamentos, se compraz, tem prazer nos mandamentos do Senhor. Eclesiastes 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é. Qual é a suma? Diz Salomão: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem. Aí você diz assim: pastor, mas isso é Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento então. Apocalipse 11, versículo 18. A verdade: as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos. Quem são esses os santos? Eles temem o teu nome, e eles são esses que temem o nome de Deus, tanto pequenos como grandes, para destruir, diz, os que destroem a terra. Eles temem. Onde estão os mandamentos aí? Apocalipse 19, 5, saiu uma outra voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, todos os que temeis, os grandes e os pequenos. Bom, eles temem a Deus, os santos, mas onde estão os mandamentos? Bom, Apocalipse diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho ou a fé
em Jesus. Irou-se o dragão contra a mulher, Apocalipse 12:17. Foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Queridos, porque o Evangelho precede tudo isso. Porque se eu olho para a cruz, se eu aceito a Jesus como meu Salvador pessoal, eu temo a Ele, não porque eu o amei ou eu o amo, mas porque Ele me amou primeiro. E quando eu vejo o seu amor por mim, eu temo ao Senhor e eu guardo os seus mandamentos, não para eu ser salvo, mas porque eu fui salvo. O pastor Branga iniciou no último domingo uma série aí que os jovens vão estar apresentando para nós sobre os 10 mandamentos. Ele estudou o primeiro mandamento da lei de Deus, que diz: não terás outros deuses diante de mim. E os mandamentos, eles têm sempre um não na frente, né? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado. Não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás. Não, um monte de não parece, né? Não dirás falso testemunho. Por que isso? Porque a Bíblia diz, e nós esquecemos o início da mensagem dos mandamentos. O início da mensagem dos mandamentos é precedido pelo Evangelho eterno. É o único motivo para nós guardarmos. Êxodo 20, versículo 1 a 3 diz o quê? Então falou Deus todas estas palavras. O que foi que Deus disse? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí começa dizendo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para... O que precede? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor teu Deus, que te libertou. Eu sou o Senhor teu Deus, que te libertou do Egito através do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, o Evangelho é que liberta. Ele é a essência de tudo aquilo que nós deveríamos viver, desde ser a força que nos impulsiona. Diz: o amor de Cristo deve me motivar, me constranger. Eu não devo ser constrangido por medo de perder o céu. Eu não devo ser constrangido de seguir a Jesus ou a Bíblia por medo de ir para o inferno. O amor de Cristo me constrange. Olha para a cruz, o Evangelho eterno. Queridos, eu temo a Deus e guardo os seus mandamentos, porque Ele morreu por mim. Eu dou glórias a Ele, porque Ele morreu por mim. Eu fui comprado por preço. Diz: ou não sabeis que a sua vida, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, que você foi comprado por preço. Você foi comprado na cruz do Calvário. Eu anuncio e eu creio no juízo, porque Ele morreu. E porque Ele morreu, eu sou liberto da condenação do pecado. Porque Ele morreu, eu sou liberto da escravidão do pecado. Porque Ele morreu, eu vou ser liberto futuramente da presença do pecado para todo sempre. Amém? Juízo, não condenação, salvação, libertação. Porque Ele morreu, eu o adoro como meu Criador, como meu Redentor. Adorem aquele que fez os céus, terra, mar e as fontes das águas, o Deus que criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Amém? O Deus do sábado. Eu honro o sábado, eu guardo o sábado do Senhor, porque Ele me criou e Ele me redimiu. Se eu falo para algum crente evangélico nesta hora, nesta manhã que está me assistindo, querido, em nome de Jesus, essa mensagem não é uma mensagem de um pastor adventista, não é uma mensagem de uma igreja adventista, é uma mensagem bíblica. Não acredite em palavra de homens. Siga-o assim diz o Senhor, tão somente. Amém? Temei a Deus e dá-lhe glória. Eu dou glórias a Deus porque Ele morreu por mim. E eu faço o que Ele me pede, porque Ele é o meu Senhor. Agora vem a segunda pergunta para nós respondermos rapidamente. Essa é uma síntese da mensagem. Primeira mensagem angélica. Nos próximos 2 sábados vamos estudar a segunda e a terceira mensagem. Mas a pergunta é a seguinte: e aí, como é que eu estou respondendo a essa mensagem? Como você responde a essa mensagem? A essência da mensagem qual é? O Evangelho eterno. Tudo demais é o fruto do Evangelho. É o fruto do amor de um Deus de amor eterno, que sofreu a morte eterna para salvar a você e a mim. Sabe, queridos,
A Bíblia diz, não eu, que quando esta mensagem, notem bem o que eu vou dizer agora a você. A Bíblia diz que quando esta mensagem for concluída, Jesus vai voltar. O que você diz? Amém? Quando o Evangelho eterno for pregado em todo o mundo para testemunha todas as nações, Jesus vai voltar. Mateus 24:14 diz, e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Amém? Vai vir o fim da dor, o fim do sofrimento, o fim de toda a mágoa, o fim da saudade, o fim do câncer, o fim da doença, o fim da depressão, o fim da angústia. Amém? Quando chegar esse fim, Ele vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. E já não haverá mais luto, nem pranto e nem dor. A pergunta que eu faço é a seguinte: está no teu coração o desejo de Jesus voltar? Alô, tem alguém aí? Está no teu coração o desejo de ver Jesus voltar? Esta semana, Ailton, amigão, minha mãe me ligou. A mãe é tudo de bom, né? Ah, minha mãe é uma bênção. A propósito, ela vai pregar aqui na igreja no próximo 18 de junho. Vai voltar aqui. Eu dei um cargo para ela, não tem como escapar, né? Essa semana ela me ligou. A mãe é tudo de bom. Minha mãe é uma bênção. Minha mãe é uma mulher de oração. E eu vou dizer para vocês assim que é tão interessante que quando eu estou angustiado por algum motivo e estou orando a Deus pedindo assim uma luz, alguma coisa, ela não me manda mensagem todo dia, sabe, Priscila? Não manda. Mas uma vez ou outra ela manda, e quando ela manda uma mensagenzinha, assim, uma frase, geralmente da Bíblia ou do Espírito de Profecia, eu leio assim, eu digo, meu Deus, eu estou orando aqui, o Senhor está respondendo através dela lá, que está orando também. E ela me manda a resposta. Essa semana ela me ligou, disse, filho, oi mãe, tudo bom? Pá. Olha filho, eu não sei porquê, mas eu quis te ligar porque eu sinto que você não está bem, está preocupado com alguma coisa. E mãe assim tem esse sexto sentido mesmo, né? Na verdade não é um sexto sentido, né? É o dom do Espírito sobre as mães que temem a Deus, não é verdade? Concordam comigo, não? Filho, eu acho que você está preocupado com alguma coisa. Eu disse, mãe, na verdade eu estou preocupado, tenho orado muito, assim. Aí eu falei para ela assim, mãe, ora por esse motivo. Ora por isso. Eu disse, não filho, eu sempre oro por você, vou estar orando sim. Daí ela falou, é só isso filho? Daí eu disse assim, mãe, a verdade é que tem coisa pior. Daí ela regalou os olhos lá do outro lado da tela e disse assim, como assim filho, tem coisa pior? Aí eu disse para ela, mãe, o pior é que a gente ainda está nesse mundo de pecado. Esse é o pior. A gente não precisava mais estar aqui, concordam comigo não? Tem coisa pior. Quando essa mensagem for pregada, Jesus vai voltar. Quando a gente vai à Bíblia, queridos, a gente vê que essa mensagem só será pregada se nós formos revestidos do Espírito Santo de Deus. Sabe Jesus? Jesus ele diz assim, olha queridos, 4 vezes deixou as palavras daquilo que nós conhecemos como sendo a grande comissão, ou o grande envio que Jesus faz aos seus discípulos. A grande comissão. E normalmente, a primeira palavra da grande comissão que nos vem à mente é aquela que Jesus diz lá em Mateus 28, né? 18 a 21, diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós usamos isso. A gente até tem isso, né, como
como uma base para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa, enfim, tudo. Mas a gente esquece que são 4 as grandes mensagens que Deus dá a esta grande comissão. A primeira delas não é esta de Mateus 28. A primeira delas está em Lucas, capítulo 24. E olha que interessante. A gente não vai abrir a Bíblia agora, só vou mencionar para você, se você quiser anotar o texto ali, Lucas 24, versículo 46 a 49. É logo depois da ressurreição, quando Jesus aparece a primeira vez aos discípulos, ok? O que Jesus fala quando ele aparece a primeira vez aos discípulos? Sabe o que ele diz assim? Diz assim, olha, a mensagem de Jesus é que vocês vão agora proclamar o perdão dos pecados, e que a ênfase não deveria ser que eles deveriam ir, mas ficar até que eles fossem revestidos do poder do alto. Não era para ir. Vocês vão pregar o perdão dos pecados, mas fiquem primeiro até que vocês sejam revestidos do poder do alto. A segunda e a terceira vez que a mensagem da grande comissão é dada por Jesus, aí agora sim, Mateus 28, Marcos capítulo 16, ele diz, vão por todo mundo, preguem. Ele dá essa mensagem lá na Galileia, quando ele aparece a segunda vez para os discípulos. Mas a quarta vez que ele dá essa mensagem, ele dá lá no livro de Atos, no capítulo 1, e eu vou ler esse texto com você agora, você pode acompanhar na tela ou na sua Bíblia mesmo, que é muito importante. É quando Jesus está lá em cima do Monte das Oliveiras, e são as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. Últimas, Atos capítulo 1, versículo 4 a 8. Diz o quê? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Senhor, vai ser nesse o tempo que o Senhor vai vir? Jesus respondeu, versículo 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Não se preocupem com o tempo, se preocupem com o preparo. É Jesus quem está dizendo. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Não se preocupem com o tempo. Jesus está dizendo, não é o tempo que importa, é o preparo. Cristo está muito mais interessado em nosso preparo para o seu retorno do que deveríamos estar quanto ao momento do seu retorno. Sabe o que eu enxergo aqui? Quantos pregadores por aí afora têm dizendo, não, porque esse é o 8º reino, é o 8º isso, o 7º aquilo, porque falta pouco. Quanto que tem falado e pregado e clamado pelo derramamento do Espírito Santo de Deus sobre a sua igreja? Sabe por quê? Porque Jesus não virá sem antes o Espírito Santo vir sobre a sua igreja. Primeiro é a vinda do Espírito em nossas vidas, e ela é precedida pela vinda do Senhor Jesus ao nosso mundo. Ó querido, sem o Espírito nós não somos nada. Lamentavelmente, essa mensagem eu fico pensando como Deus pode fazer uma coisa dessas. Ele revela tudo para nós. Sabe o que Ele revela para nós? Que essa mensagem de Apocalipse 14, que tem que ir o Evangelho a todo mundo, quem prega é Laodiceia. É a última igreja, o último período, o último tempo. E Laodiceia que é aquele morno que Deus está a ponto de vomitar da boca porque é só um cristão de aparência. É o povo do juízo. Laodiceia, povo do juízo. É o povo do tempo do juízo. Pensa que é rico e abastado, que não tem falta de nada, conhece tudo, mas não se compromete com aquilo que conhece. Não se compromete.
Ó queridos, em nome de Jesus, eu apelo ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Deus dá 3 conselhos a Laodiceia, e cada um desses conselhos está ligado a uma das 3 mensagens angélicas. E o primeiro conselho, Deus assim: aconselho-te que de mim compres ouro. O que o ouro tem refinado no fogo a ver com a primeira mensagem? Sim, o ouro que é passado pelo fogo é o juízo, a preparação, a purificação. Sem esta purificação, sem esta preparação, sem este abandono às coisas deste mundo, o Espírito Santo de Deus não será derramado sobre nós. Queridos, se você não receber o Espírito, você não recebe a vida. Se você não receber o batismo do Espírito, se eu não receber, nós estaremos perdidos. Sem o Espírito, sem vinda de Cristo, sem vinda de Cristo para a minha vida, Ele vai vir sim para todos, mas Ele só vai receber para si aqueles que receberam a chuva serôdia, o Espírito Santo. Amém? Sabe o que Jesus faz hoje? Nós estamos vivendo hoje no dia do juízo, no dia que corresponde o dia da purificação. E quando Deus está purificando o santuário, Ele quer purificar a tua vida, a minha vida, porque senão nós não receberemos o Espírito. Pergunto para você, e eu termino a mensagem dessa manhã com essa pergunta: você quer mesmo ver Jesus voltar? Você quer ser usado por Deus e pelo Espírito Santo para abreviar a volta de Jesus, receber o dom do Espírito e assim estar preparado para receber Jesus vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória, sim ou não? Você gostaria de nessa manhã dizer: Senhor, eu quero. Eu falo isso, é para mim isso. Eu digo: Senhor, eu quero que os meus atos, minhas ações, meus pensamentos, minhas escolhas sejam dignas daquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Amém? E se nós olharmos para a cruz, se nós refletirmos a cruz, o Evangelho eterno e vivermos o Evangelho eterno, e nossos atos, escolhas, pensamentos, ações forem dignos daquilo que Ele fez por nós, assim Ele vai derramar sobre nós o Espírito Santo sem medida, e nós vamos proclamar a mensagem de advertência a esse mundo que está condenado à destruição, e seremos revestidos de poder do refrigério da presença, e veremos Jesus voltar em nossos dias. Amém? Ó queridos, esse é o sonho de Deus para você, para mim, para a sua igreja. Um anjo voando, pregando o amor de Deus, pregando o amor de Deus. Você gostaria de hoje entregar a sua vida ao Senhor Jesus e dizer: Senhor, usa-me, usa-me. Quero ser, Senhor, este que vive e atua e decide de forma digna do Teu sacrifício. É isso o seu desejo? Amém? Sonda-me, Senhor, canta junto, e me conheces. Transforma-me conforme a Tua palavra. Se ache só a Ti, e então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como Tua alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada.
qualquer hora e em qualquer lugar. Usa-me, Senhor, usa-me. Estou aqui no tanque agora com a Sheila, a Luísa. A Sheila, queridos, ela nunca havia dado um estudo bíblico na vida dela. Nascida num lar adventista, filha, de adventistas. Numa quarta-feira ela estava aqui na igreja, sentadinha com a Paola. Aí ela viu a Luísa sentada no outro canto e disse assim: filha, aquela moça ali está sozinha, vamos sentar perto dela. E sentaram perto ali da Luísa. E aí começaram a conversar. E a Luísa disse: eu quero estudar a Bíblia. Disse assim: vamos passar o estudo então. Com quem que eu estudo? Quem sabe a irmã Rita. E aí o pastor David, quando a Sheila ligou para pedir o contato da irmã Rita, disse assim: olha, a irmã Rita tem bastante estudo, por que você não dá um estudo? E a Luísa, que ela disse: olha, eu vou dar o estudo bíblico. Foi a primeira vez que ela teve essa experiência. Sheila, querida, a Sheila estava me falando ali atrás: pastor, é a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. A gente tinha semana que estudava 3 estudos, e Deus foi respondendo todas as perguntas. Eu tinha medo que ela fosse fazer uma pergunta. Um dia ela me fez uma pergunta, eu pensei: eu vou me preparar para responder amanhã. De repente ela abriu a Bíblia num texto lá que não era o texto do estudo, e ela leu equivocado, e estava ali a resposta da pergunta dela. Querido, você não precisa ter medo de dar um estudo bíblico aí. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Sheila, você se dispôs nas mãos de Deus para dar um estudo. E sabe o que a Sheila me disse agora há pouco? Ela disse assim: pastor, eu quero que esta seja a primeira de muitas vezes de eu entrar no tanque. Eu quero dar mais estudos bíblicos. Você gostaria também, Luísa, amém, de ganhar alguém para Jesus? É difícil estudar a Bíblia? Está ali a pergunta. A resposta está na Bíblia. Deus vai falando do Espírito Santo, não é verdade? Louvado seja Deus pela tua vida, Luísa. Luísa, querida, esse é o momento da tua entrega a Deus, através do batismo, e seguindo a ordem de Cristo Jesus. Esse momento tão especial da tua vida, onde você sepulta o teu passado, onde você renasce a nova Luísa de Jesus, para o perdão dos teus pecados. Eu te batizo nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero fazer uma pergunta para a igreja que está aqui presente e a igreja virtual também. Você quer ser um farol, uma luz, apontar o alvo, as mensagens desses últimos dias para alguém, se dispor nas mãos de Deus, como fez Sheila, e se colocou nas mãos de Deus? E aqui está uma alma que a eternidade mudou a vida da Luísa, porque alguém se dispôs. A Sheila estava orando: Senhor, eu quero ter uma experiência, eu quero levar alguém para Jesus. Se for esse o teu desejo, de levar alguém para Cristo, ou de decidir por Jesus também, se você quer decidir por Cristo, ser batizado, acesse o link na sua tela. Se você é membro aqui da igreja, encontre-se, procure um dos nossos pastores, procure a mim, e nós vamos estar encaminhando alguém para você estudar a Bíblia, e assim também ter essa alegria de ver alguém descendo as águas, como foi hoje a vida da Luísa. E cante agora com todo o seu coração, como sendo a sua maior e linda oração de entrega a Deus: Senhor, usa-me, e deixa que Deus vai te usar. Amém? Sonda
sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então declara, igreja, usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Essa é a nossa oração, meu Deus. Enche-me, toca-nos e usa-me. Mais uma vez, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez, agora mais forte. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor Deus, essa é a nossa oração, Pai, a nossa prece, o nosso clamor, e nós te fazemos este pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.